Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e o passo a passo de hoje tá super colorido. A gente vai fazer esse tapete com reaproveitamento de retalhos e o melhor, com tecido antiderrapante. Eu vou mostrar pra vocês como é esse tecido antiderrapante e como a gente faz pra usar ele aqui no tapete. Esse tecido antiderrapante, ele é um lançamento e já tá disponível lá na minha loja. O link dele tá aqui na descrição do vídeo. Esse tapete aqui com reaproveitamento de retalhos, ele é super fácil de fazer, super gostoso pra fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu fiz esse menorzinho e esse grandão aqui, ó, de 40 por 60, que é o que a gente vai fazer junto nesse passo a passo. Olha que tapete lindo, colorido, ó. Fazendo os dois, aí a gente tem um jogo de tapete, tá vendo? Todos os materiais que a gente vai utilizar nessa aula tem na minha loja de tecidos, o link da loja tá aqui na descrição. Lá tem tecido, tem viés, tem esse tecido antiderrapante que é lançamento, já tá disponível lá. Aproveita também e se inscreve aqui no canal, que sempre tem um vídeo que eu faço com muito carinho pra vocês. Vamos deixar de conversa, né, Tec? Vamos fazer esse tapete que tá lindo, gente. Eu amei esse colorido. Eu já sou apaixonada por retalho, né? E tapete de retalhos pra mim, eu acho maravilhoso. Vamos pro passo a passo então, que a gente vai fazer esse tapete lindo. Antes da gente começar a fazer o nosso tapete de retalhos, eu vou mostrar pra vocês o nosso tecido antiderrapante, que é esse aqui, ó. Esses brilhinhos que vocês estão vendo é o antiderrapante. Isso que não deixa a peça ou o tapete escorregar, tá vendo, ó? Aí aqui na outra parte ele é lisinho, tá? Esse é o tecido antiderrapante que a gente tem para vender na loja. Ele é bem resistente. Para vocês terem uma ideia, eu testei ele lavando na máquina de lavar. E o antiderrapante aqui, ó, ficou intacto. Então, é esse tecido antiderrapante que a gente vai utilizar. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, para fazer o tapete, a gente também vai precisar desse tecido antiderrapante que já tem lá na minha loja. Para fazer a base do meu tapete, onde eu vou costurar os tecidos, eu tô utilizando um pedaço de manta R1, mas quem não quiser utilizar a manta, pode utilizar um pedaço de jeans, tá? Pode reaproveitar aí uma calça jeans que você não use mais, ou até mesmo um pedaço de jeans. Eu vou utilizar a manta, mas se vocês quiserem utilizar o jeans, também faz o mesmo efeito. Aqui eu vou fazer o meu tapete na medida de 40 por 60, tá? 40 por 60, mas você pode fazer usando essa mesma técnica na medida que vocês quiserem, tá? Pode fazer maior, pode fazer menor, então pode fazer de qualquer tamanho. Outras vezes que eu fiz vídeo com reaproveitamento de retalhos, eu mostrei pra vocês a minha caixinha, onde eu vou guardando os meus retalhinhos. Ela tá até meio bagunçada, que eu andei emendando aqui, ó, os retalhinhos pra fazer as tirinhas, tá? Aí eu vou emendando, ó, pra fazer as tiras. Eu vou deixar aqui no card outros vídeos que eu fiz com reaproveitamento de retalho, para se vocês quiserem fazer esse tapete reaproveitando os retalhinhos bem pequenininhos, é só emendar as tiras. Eu fiz uma bolsa, uma eco bag, reaproveitando esses retalhos pequenininhos e emendando eles. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês verem, mas hoje eu não vou usar esses retalhos pequenininhos. Eu vou usar algumas tiras de tecido. Eu andei fazendo alguns trabalhos e acabou sobrando tiras grandes, tá? Várias tiras, elas têm 5 centímetros. Então, para fazer esse tapete, eu vou reaproveitar essas tiras. Mas se você tiver retalhos pequenos, iguais os que eu tenho na minha caixa, é só você emendar eles e formar uma tira, tá? Aí você faz da mesma maneira que a gente vai fazer aqui no vídeo. Antes de começar
a costurar os retalhos aqui no tapete, a gente precisa fazer uma marcação, marcar uma linha. É a partir dessa linha, dessa marcação, que a gente começa a costurar os tecidos. E é através dessa marcação que a gente vai definir o ângulo que vai ser costurado os nossos tecidos. Aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a régua, tá? A régua de patchwork. E aqui ela tem a marcação de vários ângulos, 30, 45 e 60. Eu utilizei a marcação do ângulo de 45 graus, mas você pode utilizar a marcação que você quiser. Ou então você pode marcar aqui um risco reto na vertical, que aí você vai costurar reto, ou na horizontal, da maneira que vocês quiserem. Como que eu fiz pra marcar? Aqui, ó, da borda da minha manta, eu posicionei, aqui, ó, tem o risco, deixa eu vir mais pra cá, aqui tem o risco do ângulo de 45 graus. Eu posicionei o risco do ângulo de 45 graus aqui na borda da minha manta e risquei, peguei uma caneta e risquei aqui toda essa parte, ó, risquei aqui do começo até aqui no final da manta. Aí aqui eu tenho a marcação de 45 graus. Ah, Teca, vai fazer com 60 graus. Aí eu marcaria aqui com 60 ou com 30, no ângulo que você vai fazer, tá? Essa costura. Agora a gente vai começar a costurar as tiras, tá? O tecido aqui. Aí, a partir dessa linha que a gente riscou, eu vou pegar a primeira tira de tecido que eu vou utilizar e vou posicionar ela aqui, ó, do lado do risco, tá? O risco tá aqui, eu posiciono ela aqui em cima desse risco, tá? Vai ficar assim. Aí, quem tiver um pouco menos de prática, pode colocar alfinete pra na hora que for costurar, a tira não sair do lugar. Mas depois vocês vão ver, conforme for pegando prática, vocês já vão posicionando a tira e já vai costurando que ela não vai sair do lugar. Aí, ó, posicionei a tira aqui. Aí eu vou passar duas costuras. Uma desse lado e uma desse outro lado. Como é a primeira tira, a gente tem que costurar ela dos dois lados para ela ficar presa e facilitar a costura das demais tiras de tecido, tá? Agora aqui na máquina, eu já vou passar a costura. Não precisa ser uma costura com o pé de máquina, pode ser só na pontinha. Aí vou costurar aqui dos dois lados, desse lado e desse outro lado. Essa tira de tecido, ela vai servir como uma tira guia, porque é a partir dela que a gente vai costurar as outras. Já costurei a tira de tecido aqui, ó, ela tá costurada dos dois lados, tá? Tá presinha aqui, ó, costurei tudo, ó, até aqui é o final da manta, ó. Aqui atrás dá pra vocês, acho que vai dar pra vocês verem as duas costuras. Agora eu vou começar a costurar as outras tiras de tecido. Eu gosto de fazer assim, costuro tudo desse lado e depois costuro todo do outro. Mas se você quiser, você pode costurar uma tira desse lado, uma tira desse outro, não tem problema nenhum. Agora, como que a gente faz? A partir dessa primeira tira, eu não costuro mais dos dois lados, a gente sempre vai costurando de um lado só, tá? Que aí as tiras já vão ficando presinha. Ó, peguei a outra tira de tecido, aí... Detalhe, eu tenho que posicionar ela direito com direito aqui da outra tira que já tá costurada, ó. Então eu vou posicionar ela aqui, ó, direito com direito, tá vendo? Aí quem quiser pode colocar um alfinete e novamente a gente passa uma costura reta aqui nessa faixa de tecido todinha, tá? Vai pra máquina. Não precisa ser uma costura com pé de máquina, pode ser na pontinha ou pode ser também um pé de máquina. Você que vai decidir isso, tá? Ó, e passo a costura, tá? Uma costura reta. Bem simples. Ó, passei essa costura, o que eu tenho que fazer? Vou virar o tecido aqui pra cima, tá vendo, ó? Aí aqui ele tá costurado e aqui não tá. Viro ele aqui
pra cima. Quem preferir, pode trabalhar com o ferro do lado e vai passando o ferro. Se não, você só coloca ela aqui pra cima, coloca um alfinetinho pra segurar, tá? Aqui dos dois lados. Aí a gente vai pegar uma outra tira e vai fazer a mesma coisa, ó. Pega outra tira de tecido, vai posicionar, ó, aqui direito com direito e vai costurar. Novamente, posiciona e costura, tá? Bem simples. É bacana porque já vai ficando com um acabamentinho perfeito entre uma tira e outra. Ó, costurei. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir esse tecido aqui pra cima. Aí, ó, o alfinete que tava aqui, eu já coloco aqui nessa tira de cima. Gente, vocês vão ver que é uma delícia fazer esse tapete. E usando essa técnica aqui, dá pra fazer jogo americano, caminho de mesa, dá pra fazer muita coisa. Ó, aí eu vou pegar uma outra tira de tecido e vou posicionar ela aqui. Posicionei a tira aqui e aí também vou costurar novamente. A gente faz isso até chegar aqui no final da manta ou do jeans, tá? O que vocês estiverem usando. Aí vocês vão observando que conforme vai chegando aqui no final, as tiras que a gente usa vai diminuindo, tá? Aí depois de fazer esse lado, a gente faz igual aqui do outro lado. Ó, já costurei esse lado. Olha que coisa linda, gente. Não tá lindo? Olha esse colorido. Vou mostrar atrás, tá? Ó, aí fica as costuras. Aí uma dica importante. É sempre bom sobrar um pedacinho de tecido de cada lado, tá? Porque aí fica mais fácil pra costurar e depois a gente só corta esse excesso de tecido. Porque se for fazer pra o tamanho certinho, às vezes vocês vão correr o risco de alguma tira ficar menor, aí não fica legal o trabalho. Ó, costurei esse lado todo. Agora eu vou costurar as tiras aqui desse outro lado. E da mesma maneira que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse outro lado. A gente vai pegar a tira, vai posicionar. Deixa eu pegar uma tira grande aqui. Ó, a gente posiciona ela aqui. Direito com direito. Deixa eu dobrar aqui que acho que não tá dando pra ver. Posiciono aqui em cima, passo a costura, depois desviro e vou costurando as outras tiras. Da mesma maneira, igualzinho a gente fez desse outro lado, a gente faz aqui desse outro lado. Já costurei, ó, os tecidos, tá vendo? Nas duas partes, em toda a extensão aqui do meu tapete. Vai ficar assim. Aqui, quem quiser pode passar o ferro. Ó, vai ficar assim. Olha que colorido. Vou virar assim aí, que dá pra vocês verem melhor. Olha que colorido, lindo, lindo, lindo. Vou virar aqui pro lado avesso, né? Ó, como fica. Tá vendo as costuras? Agora, antes de cortar todo esse excesso de tecido, o que eu gosto de fazer? Eu passo aqui, ó, uma costurinha na pontinha, tá? Pra eu prender também todos os tecidos aqui. Passo essa costurinha em todos os cantos. Depois, com a tesoura, eu corto todo esse excesso de tecido, tá? Aí essas pontinhas vocês não joguem fora. Guardem, porque depois dá pra emendar, pra fazer tapete, pra fazer um monte de coisa, tá? Retalho, a gente sempre aproveita. Aqui no canal tem vários vídeos que eu já fiz com aproveitamento de retalho, várias peças. Vou deixar aqui no card pra vocês. Eu vou passar essa costura, depois eu vou cortar todo o excesso aqui do tecido e já volto pra gente dar continuidade no nosso tapete. Já cortei, ó, todo o excesso de tecido, tá vendo? Aí o nosso tapete vai ficar assim. Agora a gente vai ter que prender, costurar o tecido antiderrapante. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o tecido antiderrapante, ele é antiderrapante mesmo, ó. Tá vendo? Olha isso, ó. Ele não derrapa, então, gente, ele não vai deixar o
o tapete derrapar. Porém, essa parte antiderrapante, quando a gente estiver costurando, se ela pegar aqui na máquina, ele também não vai costurar, porque ele é antiderrapante. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra conseguir costurar, tá? Vocês vão cortar o tecido antiderrapante na medida do seu tapete, tá? Eu cortei aqui o meu já, ó, tá cortadinho com 60 por 40. Aí a gente vai posicionar, tem duas formas de fazer. Essa forma que eu vou fazer é com acabamento em viés, porque vocês sabem que eu amo viés e eu acho que fica mais bonito. Mas se vocês não quiserem fazer com viés, vocês vão fazer assim, ó. Posiciona aqui o tapete virado pra cima e as bolinhas onde tem o tecido, o antiderrapante aqui no tecido, em cima aqui das estampas, tá? Em cima do nosso tapete, direito com direito. Aí o que vocês fazem? Passa uma costura reta na volta toda, tá? Deixa um espaço aberto pra desvirar, desvira e depois passa uma costura para rebater e o acabamento vai ficar perfeito. Porém, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento desse tapete com viés, tá? Então eu volto aqui o meu tapete pro avesso, posiciono, ó, avesso com avesso, tá? O antiderrapante tá aqui pra cima. Posiciono ele aqui no meu tapete bem certinho, que eu já cortei no tamanho. Aí eu vou alfinetar, vou colocar uns alfinetinhos aqui pro tecido antiderrapante não sair do lugar, tá? Porque a gente vai costurar ele aqui. Ó, vou alfinetar todos os lados. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura reta aqui na volta toda, tá? Aqui vocês vão observar que quando a gente vai costurar, o pezinho não vai grudar no antiderrapante, então a gente consegue costurar com facilidade, tá? Que o antiderrapante tá aqui pra cima, a gente coloca aqui na máquina, não precisa ser um pé de máquina, pode ser uma costura só na pontinha. Ó, tá vendo, ó? Costura normalmente. Esse antiderrapante, ele não vai grudar aqui no pezinho da máquina, e eu tô usando o pezinho comum, não é nem aquele pezinho de plástico. Ó, vou costurar aqui na volta toda pra prender o tecido antiderrapante aqui no tapete. Já costurei, gente, todo o tecido antiderrapante aqui, ó, aí fica assim na parte de baixo, assim na parte de cima. Vou colocar aqui na mesa, ó, pra vocês verem, tá vendo, ó? Pra eu tirar o tapete do lugar eu tenho que erguer, porque se for assim, ó, tá? Só de pisar nele ele não vai escorregar. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui na volta toda com o nosso querido viés. Ai, Teca, não sei costurar viés, tenho medo de viés. Calma, gente, viés é só questão de prática. Quando vocês pegarem prática, vocês vão ficar apaixonadas pelo viés, assim como eu. Vou deixar aqui no card uma playlist onde eu ensino pra você de uma maneira bem simples como costurar o viés. Eu tenho certeza que você vai amar, tá? A gente vai fazer o acabamento com viés aqui no nosso tapete, porém a gente vai começar costurando o viés aqui pela parte do antiderrapante, tá? Do tecido antiderrapante. Depois eu vou explicar pra vocês por que a gente começa por aqui. Então, eu vou costurar o meu viés aqui na volta toda, pela parte de trás, a parte do antiderrapante, e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês o porquê, tá? E vocês vão entender. Quem não sabe costurar viés, não tem prática ou tem medo, assiste a playlist que vai aparecer aqui no card. Vocês vão ver que viés não é bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim. É só pegar a prática mesmo que depois a gente vai embora, tá? Bem simples, ó. Tô costurando aqui o viés.
pela parte de trás, tá? Na parte que tá o nosso tecido antiderrapante. Esse tecido antiderrapante já tá disponível lá na minha loja. O link dele, para você ir direto para ele lá na loja, tá aqui na descrição do vídeo. Ele é muito, muito bom para quem faz também sapatinho de bebê, para quem faz chinelo, ele é perfeito, tá? A gente testou aqui em diversas peças e ele ficou assim maravilhoso. Vocês vão gostar muito, muito, muito desse material. Vou terminar de costurar o viés e já volto pra gente dar o acabamento. Já costurei aqui o viés na volta toda do meu tapete, ó, tudo costurado. Aí o que eu fiz? Virei ele todo aqui pro lado direito, tá? A gente faz assim, vira aqui pro outro lado, ó. Ele já tá aqui, ó. Observem que só pra puxar o tapete aqui, ele já dá uma agarrada, porque ele é antiderrapante. Agora, a gente tem que fazer o acabamento aqui no viés, né? A gente precisa rebater esse viés. Como que a gente vai fazer? Ó, a gente dobra o viés aqui e vem pra máquina, tá? Coloca aqui na máquina. Vocês vão ver que já começa, ó, a agarrar, tá vendo? Aí, pra gente costurar, o que a gente tem que fazer? Ó, a gente vai pegar, vai enrolar o tapete aqui, ó, enrola assim. Por que que a gente enrola? Porque aí a gente dá uma erguidinha assim e não vai ficar agarrando o antiderrapante, tá vendo, ó? Ó, começa a costurar, ó. E só ergue um pouquinho aqui, tá vendo, ó? Ó, ergue só um pouquinho, tá? E vai virando o viés. Aí não vai ter perigo desse antiderrapante ficar agarrando aqui na máquina e você não conseguir rebater o viés. Ó, só de enrolar ele aqui, quem quiser também pode prender com alfinete. Vocês vão ver que já fica mais fácil, ó. Aí dá só uma levantadinha aqui nele, tá vendo? Ó, eu vou erguendo aqui o meu tecido antiderrapante e vou rebatendo o viés, ó, tá? Já vou fazendo o acabamento. Eu vou fazendo isso na volta toda. Não esqueçam de erguer, dobrar aqui, né? E dar uma erguidinha, porque aí não vai ter atrito do tecido antiderrapante aqui na mesa da máquina. Ai, Teca, mas eu não quero fazer com viés, então você faz aquela maneira que eu expliquei pra você. Coloca aqui direito do antiderrapante em cima do tapete, depois desvira, tá? Eu vou rebater todo esse viés e volto pra mostrar pra vocês essa lindeza de tapete já prontinho. Costurei, ó, todo o viés aqui, ó, fiz todo o acabamento em todas as laterais, vou virar pra vocês verem, ó. Olha que lindo, lindo, lindo que ficou o nosso tapete, ó. Assim, na parte da frente. E o anti-derrapante aqui embaixo, tá? Ó, fica super bacana. É um tapete que vocês vão poder fazer pra vender, pra presentear. E vocês vão poder falar pro seu cliente que é antiderrapante, então não vai ter perigo de alguém pisar e cair. É uma peça que fica linda. Eu tenho certeza que quem ganhar ou quem comprar vai amar, tá? A gente faz utilizando retalhos, então acaba gastando pouco material. Fica lindo, gente, esse tapete. Façam que vocês vão amar. Aí, ó, eu fiz esse grandão aqui, nem tá aparecendo ele todo, de 40 por 60. Fiz esse outro menorzinho, ó. Vou tirar esse daqui de baixo pra vocês verem. Ó que lindo que ficou. Nesse aqui, eu ainda fiz umas costurinhas, um quilt, tá vendo, ó? Aí ele fica assim na parte de cima, né, do tapete. E assim com antiderrapante, ó. Tá vendo? Ele tem as bolinhas aqui antiderrapante, fica lindo, ó. E aqui eu fiz um joguinho com esse maior, que eu fiz agora com vocês, e com esse menorzinho. Olha que coisa linda! Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo.
Já aproveita e se inscreve aqui no canal, sempre tem um passo a passo novo que eu faço com muito carinho pra vocês. Não deixem de visitar a minha loja de tecidos, o link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar esse tecido antiderrapante, que é um lançamento, tá? E também todos esses outros, tem o viés, tem a manta, lá tem tudo que vocês precisarem. Visitem a loja que tem coisas lindas lá que eu escolho com muito carinho pra vocês. E já compartilha aí esse vídeo com as amigas arteiras, tá bom? Um beijo e até o próximo passo a passo.